Era uma manhã frenética para Celso Portiolli. O telefone não parava de tocar, mensagens se acumulavam na tela de seu celular e compromissos surgiam um atrás do outro. Em meio a todo esse caos, ele chamou seu motorista de confiança, Edmilson, para uma tarefa importante. Seu Edmilson, preciso de um favor hoje, disse Celso enquanto revisava documentos e assinava papéis. Preciso que vá até o banco e deposite este cheque de R$ 100.000. É para um negócio internacional. Edmilson, que trabalhava para Celso há mais de 15 anos, pegou o cheque e analisou o valor com calma. Sempre responsável, respondeu: pode deixar, senhor. Vou agora mesmo. Alguma orientação especial? Só seja cuidadoso. É um valor alto. Vá direto ao banco e me avise assim que concluir o depósito. Qualquer problema, me ligue, reforçou Celso com um tom confiante. Edmilson saiu determinado e dirigiu-se ao banco, sem imaginar que aquela tarefa rotineira mudaria completamente o rumo de seu dia. Ao chegar, ele entrou tranquilamente e foi direto ao caixa. Mas ao apresentar o cheque, a atendente franziu a testa e, sem muitas explicações, chamou o gerente. O gerente aproximou-se, analisou o cheque e pediu educadamente: o senhor poderia aguardar um instante? Sem entender o motivo, Edmilson manteve a calma e respondeu: claro, sem problemas. Enquanto esperava, começou a notar cochichos e olhares entre os funcionários do banco. Poucos minutos depois, o gerente voltou e pediu que Edmilson o acompanhasse até uma sala reservada. Por favor, o senhor poderia vir comigo? Precisamos verificar algumas informações sobre este cheque, disse o gerente com um tom sério. Edmilson, mesmo confuso, seguiu sem questionar. Mas assim que entrou na sala, 2 seguranças fecharam a porta atrás dele. O clima mudou drasticamente. Sentado à frente do gerente, Edmilson percebeu que algo estava muito errado. De onde o senhor conseguiu este cheque? Perguntou o gerente, cruzando os braços e mantendo um olhar desconfiado. Esse cheque é do meu patrão, Celso Portiolli. Ele me pediu para vir depositá-lo, respondeu Edmilson, ainda tentando entender a situação. O gerente trocou olhares com os seguranças e deu um sorriso irônico. Celso Portiolli, é? E você espera que a gente acredite nisso? Os seguranças aproximaram-se, e Edmilson sentiu-se encurralado. Mas é verdade. Trabalho para ele há mais de 15 anos. Se quiserem, podem ligar para confirmar. Claro, claro. Todo golpista tem uma boa história. Mas não caímos em truques baratos, rebateu o gerente. A indignação de Edmilson crescia. Isso é um absurdo. Exijo que liguem para meu patrão agora mesmo. Ignorando a súplica de Edmilson, o gerente fez um sinal para os seguranças. Segurem ele aqui até a polícia chegar. Os seguranças o seguraram pelos braços, e Edmilson tentou resistir, mas sabia que não adiantaria. Sentia-se humilhado, indignado e impotente. Vocês estão cometendo um erro grave. Isso é preconceito, protestou. O gerente deu de ombros. Vamos ver o que a polícia tem a dizer sobre isso. Enquanto o tempo passava, Edmilson permanecia sentado na sala, cercado pelos seguranças. A indignação queimava dentro dele. Tudo o que queria era ligar para Celso e esclarecer o mal-entendido. Depois de muita insistência, o gerente finalmente permitiu que Edmilson fizesse uma ligação. Tremendo, ele discou para Celso, que atendeu imediatamente. Seu Edmilson, tudo certo no banco? Seu Celso, estou numa encrenca. Estão dizendo que tentei aplicar um golpe com o seu cheque. Me trancaram numa sala e chamaram a polícia, desabafou Edmilson, com a voz carregada de frustração. O silêncio de Celso durou apenas um segundo antes de sua resposta firme. O quê? Isso é um absurdo. Fique tranquilo, estou indo para aí agora com meu advogado. Aguente firme, chego em 40 minutos. Edmilson respirou fundo, mas ainda sentia o peso da injustiça. O gerente continuava debochando e os seguranças mantinham um olhar ameaçador. Quando os policiais chegaram, a tensão na sala aumentou.
O gerente entregou o cheque, explicando sua versão dos fatos. Mas, antes que pudessem tomar qualquer atitude, passos firmes ecoaram no corredor. Uma voz conhecida ecoou: "Onde está meu motorista? Quero falar com o responsável deste banco agora." Era Celso Portiolli. Sua entrada na sala foi marcante. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, um advogado trajando um terno impecável ajeitava os papéis que trazia consigo. Celso olhou diretamente para Edmilson, que ainda estava cercado pelos seguranças. Sua expressão era de pura indignação. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Celso, elevando a voz. Celso Portiolli encarava o gerente com uma postura firme, sua presença imediatamente alterando o clima da sala. O gerente, que até então se sentia no controle, agora parecia desconfortável. "Senhor Portiolli, estamos apenas seguindo os protocolos de segurança. O valor do cheque era muito alto e tomamos precauções para evitar fraudes", justificou o gerente. "Precauções? Vocês trancaram um homem honesto numa sala, o trataram como criminoso e chamaram a polícia sem sequer confirmar os fatos." "Isso não é precaução, é preconceito puro", rebateu Celso, sua voz carregada de indignação. O advogado deu um passo à frente e acrescentou: "Já iniciamos um pedido formal para registrar esta ocorrência como discriminação e calúnia. Estamos analisando um processo por danos morais." O gerente engoliu em seco, claramente sentindo o peso da situação. Edmilson, por sua vez, olhava para Celso com gratidão, mas sua voz ainda estava carregada de emoção. "Eu só queria fazer o depósito, chefe. Nunca passei por algo tão humilhante na minha vida. Isso não vai ficar assim, Edmilson. Vamos levar até as últimas consequências." "Você não merece ser tratado dessa forma", garantiu Celso. Os policiais, percebendo que o caso era mais complexo do que aparentava, devolveram o cheque a Celso e pediram desculpas pelo ocorrido. No entanto, o apresentador não parecia disposto a deixar a situação passar impune. "Um mal-entendido? Isso tem outro nome. Mas tudo bem, não vou discutir com vocês. Vou levar esse caso à justiça", afirmou Celso, antes de sair da sala com Edmilson e o advogado. Do lado de fora, jornalistas já se aglomeravam, atraídos pela presença de Celso. Ele deu um breve depoimento, reforçando a gravidade do caso e afirmando que não descansaria até que justiça fosse feita. Mais tarde, no escritório do advogado, começaram a planejar as ações legais. Celso fez questão de entrar em contato com a imprensa para garantir que a história tivesse ampla visibilidade. "Isso não é só sobre o Edmilson, é sobre todas as pessoas que enfrentam esse tipo de tratamento diariamente e não têm como se defender", disse Celso. Edmilson, emocionado, agradeceu pelo apoio. "Chefe, nunca pensei que passaria por algo assim. Obrigado por não desistir de mim." Celso colocou a mão em seu ombro. "Você nunca esteve sozinho, Edmilson. Isso é sobre justiça, e vamos até o fim." Após o intenso confronto no banco, Celso Portiolli e Edmilson começaram a perceber que as implicações do incidente eram ainda maiores do que esperavam. Nos dias que se seguiram, o caso ganhou grande repercussão na mídia. Programas de televisão e portais de notícias destacavam a humilhação sofrida por Edmilson e o posicionamento firme de Celso em defesa de seu motorista de confiança. Nas redes sociais, a hashtag Justiça por Edmilson viralizou, e milhares de pessoas compartilharam histórias semelhantes de preconceito e discriminação. Enquanto isso, o banco começou a enfrentar uma forte pressão pública. Clientes ameaçavam encerrar contas, e a imagem da instituição financeira era duramente criticada. A direção do banco decidiu se manifestar, emitindo um pedido formal de desculpas a Edmilson e a Celso. No entanto, Celso não considerava isso suficiente. "Isso não é apenas sobre desculpas. É sobre responsabilidade. O sistema que permite esse tipo de tratamento precisa mudar", declarou Celso em uma entrevista exclusiva. Enquanto o advogado de Celso trabalhava nos processos judiciais, Edmilson começou a receber mensagens de apoio de todo o país. Pessoas o reconheciam nas ruas, oferecendo palavras de solidariedade.
Para ele, que sempre havia levado uma vida simples e discreta, a atenção era algo novo, mas também reconfortante. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado quando um ex-funcionário do banco entrou em contato com o advogado de Celso. Ele revelou que práticas discriminatórias não eram incomuns na instituição e ofereceu provas de casos anteriores que haviam sido abafados. Essa informação deu uma nova dimensão ao caso. Celso convocou uma coletiva de imprensa, onde anunciou que não apenas buscaria justiça para Edmilson, mas também exigiria uma investigação ampla sobre as práticas do banco. Não podemos permitir que essas situações continuem acontecendo. É hora de expor a verdade e exigir mudanças, afirmou. Enquanto isso, Edmilson começou a refletir sobre sua própria vida. Ele percebeu que, apesar do sofrimento que o incidente havia causado, também trouxe à tona uma coragem que ele desconhecia. Em uma conversa franca com Celso, ele disse: "Chefe, eu quero usar essa experiência para ajudar outras pessoas. Quero lutar por aqueles que, como eu, já foram injustiçados e não tiveram voz." Celso sorriu, orgulhoso. "Edmilson, você tem mais força do que imagina. Vamos transformar essa dor em algo positivo. E eu estarei ao seu lado em cada passo dessa jornada." Assim, o que começou como um dia comum acabou se transformando em um movimento por justiça e igualdade. E, para Edmilson e Celso, essa era apenas a primeira etapa de uma luta muito maior. E aí, gostou dessa história cheia de reviravoltas? Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Histórias e Emoções, para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!